Bom, falando em Bolsonaro, tem uma outra reportagem envolvendo o governo Bolsonaro e que é muito importante a gente dar uma olhada e uma lida a respeito disso. São os gastos, o nosso dinheiro, né? Como ele foi utilizado dentro dos ministérios e as inconsistências e distorções que são apontadas aí pela Controladoria Geral da União. Bom, o que, que a gente está falando? A gente está falando de relatórios de auditoria que foram elaborados pela CGU, que é essa controladoria, que tem como objetivo justamente olhar os gastos com o dinheiro público. A controladoria registrou distorções contábeis de 202 bilhões de reais. Vou repetir, 202 bilhões de reais. 5 ministérios estão envolvidos nisso no último ano da gestão Bolsonaro. Só no Ministério da Agricultura foram registrados 143 bilhões de reais de inconsistências. Os técnicos da CGU informaram que a maior parte dessas distorções está relacionada a falhas contábeis no INCRA. Mas também foram incluídas ali distorções nesses relatórios, distorções no Ministério da Educação, né? Também na pasta da saúde, entre outras. Vamos lá, Josias, o que, que são essas distorções contábeis? O que, que são essas inconsistências contábeis? Quem é responsável por isso? Isso é comum de aparecer durante análises da CGU? É mais comum do que seria desejável. Os responsáveis, em última instância, são os gestores, que comandam as respectivas áreas, portanto, os ministros de cada pasta, né? Você falou que essas inconsistências são É, mais comuns do que nós gostaríamos, né? as inconsistências são mais comuns do que seria razoável. Os responsáveis finais são os gestores de cada pasta, né? E a incongruência mais grave, Fabiola, é o fato de que o Tribunal de Contas da União, que é incumbido de analisar e julgar as contas do governo, ele jamais rejeita as contas, a despeito das inconsistências. Essas inconsistências podem ocorrer por desvio, por erro de cálculo. O que é essencial reter é o fato de que tem um buraco ali. Tem um buraco ali. E o Tribunal de Contas da União aprovou no mês passado as contas de 2022 do governo Bolsonaro, do último ano da gestão Bolsonaro. Aí eles fazem a aprovação com ressalvas. Dizem que houve ressalvas na análise das contas. E nessa análise que o Tribunal de Contas da União fez, detectaram-se distorções que somam 1,22 trilhões de reais. Trilhão, aliás, 1,22 trilhão de reais. Então, essa decisão agora é enviada ao Congresso Nacional, que o TCU, embora tenha nome de tribunal, não integra o sistema judicial do país. É um órgão público e é um órgão assessor do Congresso Nacional. Então, o Congresso agora precisa se debruçar sobre as contas do governo. Isso está sendo feito com um atraso extraordinário. Há contas de governos que já terminaram há muito tempo e que o Congresso se abstém de analisar. Então, o que deveria acontecer é o tribunal deveria rejeitar um governo que apresenta contas com distorções de 1,3 trilhão, 1,28 trilhão de reais. Uma conta como essa não pode ser aprovada. O TCU liberando, o Congresso deveria rejeitar, mas o Congresso também não rejeita. Então, Fabíola, de distorção em distorção, o contribuinte brasileiro vai sendo ludibriado. Isto é que é um ponto fora da curva que precisa ser trazido de volta para a curva. Então, estamos falando de uma conta de 2022, mas é sempre assim. Não é só de agora, não é só do governo Bolsonaro, é sempre assim. Todos os governos apresentam inconsistências, o Tribunal de Contas aprova as contas com ressalvas e os pontos fora da curva jamais são trazidos de volta para a curva. Então, nós estamos num zigue-zague, não é nem curva mais, estamos num zigue-zague e as contas são aprovadas sem apresentar
uma lisura que permitisse a aprovação. Aí as pessoas vão argumentar, não, mas é muito pouco perto do conjunto do orçamento. Mas de pouquinho em pouquinho, nós vamos acumulando inconsistências que afrontam o interesse público, Fabiola. É.